E o nosso convidado agora é o candidato Napoleão Bernardes. Uma honra tê-lo aqui. Obrigada pela sua presença no SBT Meio Dia. A exemplo dos outros candidatos, eu começo sempre com a mesma pergunta. Caso o senhor seja eleito, qual a sua prioridade de governo? Diane, agradeço muito a oportunidade de estar aqui no SBT, conversar com toda a gente amiga do estado de Santa Catarina. Eu sempre digo que prioridade na administração pública é algo muito relativo, porque cada cidadão, na sua necessidade, tem aquilo como prioridade absoluta. Então, a prioridade das prioridades é transparência total para a prefeitura ter a capacidade de sempre fazer mais com menos e ter a melhor aplicação dos recursos públicos para dar o maior poder de investimento do mundo para cada real que é arrecadado. Ou seja, é uma gestão cada vez mais eficiente. Nós temos uma gestão que é reconhecida e premiada em Santa Catarina e no Brasil, justamente por esse critério de transparência e por busca da melhor aplicação dos recursos públicos. Hoje, inclusive, numa entrevista do Observatório Social do Brasil, do Observatório Social Nacional, Blumenau, inclusive, foi citada como exemplo em relação ao seu programa de transparência que dá à população a capacidade de acompanhar a aplicação do dinheiro público e isso é uma segurança de bom investimento dos recursos públicos. Prefeito Napoleão, antes da pergunta gravada do Prates, que não pôde estar aqui hoje, o seguinte, o seu adversário declarou agora, factual, jornalisticamente falando, de que o seu governo oferece privilégios e tratamento diferenciado à empresa que cuida hoje do transporte coletivo. É isso? Por isso que eu até agradeço a oportunidade do esclarecimento. Em primeiro lugar, recapitulando rapidamente, Blumenau viveu uma situação em que as pessoas eram literalmente deixadas a pé pelo transporte coletivo, porque iam para o ponto de ônibus e não sabiam se naquele dia teria uma paralisação surpresa, uma greve ou não. Então, a minha decisão de rompimento com o consórcio que atuava no transporte coletivo de Blumenau teve uma primeira razão: garantir a circulação dos ônibus. Hoje, os ônibus passam e atendem as pessoas. Não tem mais paralisação, não tem mais greve, o ônibus passa e circula. A segunda medida é social. Cerca de 1.200 dos trabalhadores do transporte coletivo não recebiam seus salários. Era uma situação social muito grave, que hoje está resolvida. A maioria absoluta empregada nessa nova empresa, recebendo seus salários e por isso não tem mais paralisação e novas greves. Enquanto o Tribunal de Contas analisa o edital de licitação para a nova concessão do transporte coletivo, nós nesse momento estamos com uma operação transitória, passageira e emergencial. E aí é uma questão de lógica em que o Ministério Público, inclusive, se manifestou. Acompanhou o processo? A frase que eu vou dizer, inclusive, é do Ministério Público. É óbvio, do ponto de vista administrativo, que um consórcio que tinha um contrato de 20 anos, para esse consórcio tem uma série de exigências. E numa operação emergencial de poucos meses até se ter um sistema definitivo, tem que ter outras exigências. Certo. Não se pode se exigir, até do ponto de vista da lógica, né? Quem viria operar emergencialmente num contrato de poucos meses com as mesmas regras de quem tinha 20 anos para atuar? Então, essa frase não é nem minha, é do Ministério Público do Estado de Santa Catarina que atestou a lisura desse processo. Muito bem, vamos então agora à pergunta do Prates. Candidato, me diga uma coisa, o senhor está terminando este primeiro mandato. Para o segundo, aquela coisa do lá pela metade já é o pato manco, como dizem os americanos, não há mais tempo de fazer grandes obras. Então tá, o senhor tem condição ou possibilidade de fazer uma obra, a que está faltando até agora. Qual é? Agradeço a pergunta do Prates, tenho muita consideração pelo trabalho e pela história dele. Eu sempre tenho dito que o segundo mandato vai ser muito mais realizador que o primeiro. Então, há uma série de obras, na verdade, que estão absolutamente engatilhadas porque os projetos de engenharia estão ficando prontos ou estão prontos, as licitações estão na reta final, estão na boca. O novo sistema de transporte coletivo, por exemplo, que nós desatamos um nó grave da história de Blumenau e vamos dar uma solução definitiva. Então, muitas vezes questionam, será que o segundo mandato, né, a pessoa não fica um pouco acomodada e tal? Pelo contrário, eu tenho convicção e absoluta certeza que o nosso segundo mandato vai ser ainda mais realizador que o primeiro por uma série de circunstâncias, mas principalmente porque a gente tem uma série de ações, de obras já engatilhadas. Só nessa semana, por exemplo, assinei contratos relacionados à construção de 7 novas creches que começam nas próximas semanas. Ou seja, há uma série de obras, há uma série de boas notícias vindo por aí em virtude dos cronogramas de financiamento, de obras. Enfim, será um segundo mandato muito realizador. Miguel tem uma pergunta. Prefeito, a minha área é esporte. Claro. Vou tentar repetir a pergunta que eu fiz para o outro. O que é que há com o futebol de Blumenau? Eu nunca mais fui a Blumenau, eu ia 4 vezes por mês a Blumenau. De repente, 88, o Blumenau, o Beck Esporte Clube, foi vice-campeão, participou da Copa do Brasil de 89. Eu tive que transmitir um jogo lá que o Zico jogou no estádio do SESI, que já é ruim, porque é emprestado. O que é que há com o Blumenau? Eu aproveito para fazer a pergunta que o Luciano também fez pelo Twitter. Não só o futebol, mas o esporte amador em si.
a cidade parece que não tem aquele sucesso dos anos da década de 80 e 90. Vamos por partes. Em relação ao futebol, né, primeiro para o Miguel, né, que tem uma história esportiva muito grande aqui no nosso estado. Só para ter uma ideia, Miguel, hoje, por exemplo, o principal patrocínio de apoio ao clube é via poder público, através da Oktoberfest, porque a gente leva a mensagem da Oktoberfest para todo o estado de Santa Catarina através do Clube Atlético Metropolitano. O centro de treinamento que está sendo construído pelo Metropolitano, que é o time que representa a cidade, a doação foi feita no meu governo do terreno para edificar aquela área. E eu estou em tratativas com a própria direção do clube e o Ministério dos Esportes no sentido de apresentar o projeto para o estádio municipal. Em relação... Então, o que eu quero dizer com isso? O futebol, pelo contrário, tem todo o apoio da Prefeitura, tanto é que o maior patrocínio acaba sendo patrocínio público através da divulgação do Oktoberfest, né? E eu tenho vestido a camisa do esporte da cidade. Na questão do esporte, de um modo geral, que é a pergunta do Léo, né, com quem eu tenho grande amizade e muito carinho, olha, para dar um exemplo, os atletas que representam Blumenau em competições estaduais, nacionais e internacionais, quando eu assumi, eles tinham um chamado Bolsa Atleta, um apoio financeiro de 10 meses. Mas a vida das pessoas, e principalmente dos atletas, é de 12 meses. Então a gente ampliou o Bolsa Atleta de 10 para 12 meses, um apoio importante para todos esses atletas de Blumenau. A iniciação esportiva, que é o celeiro dos talentos. Quando eu assumi, havia cerca de 2.000 crianças fazendo a chamada iniciação esportiva quando não estavam na sala de aula. A gente mais do que dobrou esse número. Hoje nós temos mais de 5 mil crianças e adolescentes fazendo mais de 16 opções de esporte quando não estão na sala de aula. Então a Prefeitura tem investido bastante no esporte e para essa questão do segundo mandato, a minha visão em relação a essa questão é profissionalizar a estrutura de captação de recursos para as modalidades também que disputam competições nacionais e internacionais. Para profissionalizar e contribuir mais e cooperar mais com essas modalidades para que continuem bem representando Blumenau nessa área do esporte, Candidato. Que é uma marca que a gente tem tão evidente e importante. Tá certo. Falando agora da nossa malha viária, eu pego a pergunta que o Prisco fez ao outro candidato também, a BR-470, né, que é uma rodovia tão importante não só para a região do Vale, como para todo o estado. Qual seria o investimento e de que forma a Prefeitura de Blumenau pode ajudar na melhoria dessa rodovia? Bom, a gente tem uma associação de municípios lá chamada ANVIA, Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, são 14 cidades ali representadas. E o Grande Vale do Itajaí, na verdade, ele compõe 30% da população do estado, 33% do produto interno bruto do estado, e a BR-470, não há dúvida, é uma alavanca importante para o desenvolvimento, além do que duplicada, revitalizada, melhorada, evita as mortes que cotidianamente têm trazido dramas para muitas famílias. A gente tem feito uma mobilização muito grande junto ao DENIT, junto ao governo federal, no sentido de sensibilizá-los para avançar o quanto mais. A Prefeitura de Blumenau e das cidades limítrofes em que há acessos, é o caso de Gaspar, por exemplo, é o caso de Indaial, é o caso de Pomerode. Nós temos pressionado muito o DENIT para que, principalmente, os acessos eles sejam feitos primeiro no cronograma da duplicação da obra, porque é onde acontece o maior fluxo de acidentes e onde há os maiores gargalos de congestionamento. Então, continua a pressão política no sentido da duplicação da BR-470. Napoleão, nos últimos dias, o seu programa de televisão tem dirigido críticas ao governo do estado, ao próprio governador Raimundo Colombo, principalmente na área de saúde, onde os recursos não estariam sendo transferidos. É por aí? É isso? Olha, Prisco, também agradeço a oportunidade de esclarecimento. Meu programa não é de crítica, eu não aponto o dedo contra ninguém, eu tenho convicção que cada um tenta na gestão pública fazer todo o melhor possível e eu valorizo a todo mundo que se empenha nessa atividade. Fiz uma campanha de primeiro turno sem desferir um único esclarecimento, até para não atordoar as pessoas, né, que já têm aí os seus dramas no seu dia a dia de vida. Eu lamento a baixaria em campanha, eu lamento quando a campanha é negativa, a minha é saudável, é do bem, é ética, é com respeito e tenho o maior respeito pelo governador Raimundo Colombo, que tem sido um parceiro do desenvolvimento da cidade em muitas ações. O problema é que no segundo turno as críticas à nossa gestão elas se intensificaram de forma assim muito agressiva, de forma muito contundente, então alguns esclarecimentos pontuais eram precisos ser feitos. Então, a campanha adversária, por exemplo, me acusa de questões relacionadas à área da saúde, onde a Prefeitura de Blumenau tem uma obrigação de investir 15% do seu orçamento nessa área, nós estamos investindo praticamente 24% do orçamento nessa área. Só do excedente, só no plus, só no que a Prefeitura de Blumenau investe a mais, são 193 milhões de reais em 3 anos de mandato, que daria para fazer muitas obras. E, enquanto isso, o governo do estado deve à Prefeitura de Blumenau, nesse caso específico, cerca de 8 milhões de reais. E vários medicamentos atrasam os que são de responsabilidade do governo do estado. Então, o que eu não entendo, né, e que acho que não tem sentido, é um deputado estadual que tem o dever de cobrar justamente isso junto ao governo do estado, acusar a prefeitura, quando na verdade é o governo do estado que deve à prefeitura nessa área. Mas a minha campanha não é de picuinha. Eu acho, e tenho convicção e tenho plena certeza, na política, rancor, amargura, revanche, isso não constrói
constitui nada de bom para ninguém. Candidato. A gente tem que ter paz, amor, cooperação, soma, unir esforços. Essa é a minha visão de política e é assim que eu tenho guiado e pautado a minha conduta. O deputado Leonel Pavão sempre fala o seguinte: se o governo, se a máquina pública não atrapalhar, já está ajudando. Exceto o Oktoberfest, os empresários de entretenimento de Blumenau recebem um apoio, a prefeitura ajuda, ela atrapalha nos investimentos, porque a gente vê que o blumenauense às vezes precisa ir para Balneário Camboriú para se divertir, para Indaial para se divertir, e Blumenau parece que não vive, exceto o mês de outubro, uma vida noturna muito boa, bares, restaurantes, casas noturnas, festas, shows. Não, pelo contrário, aos poucos Blumenau tem retomado essa guinada, tanto é que tem um dado muito curioso. Por 2 anos consecutivos, a movimentação hoteleira de Blumenau no mês de janeiro teve ocupação equiparada do mês de outubro. Então a nossa alta temporada, altíssima que é outubro, né, e janeiro é sempre baixa temporada, não tem praia, né, não tem essas questões do litoral catarinense, e janeiro sendo bem ocupado. Então nós temos Zomerfest no início do ano, tem Vila de Páscoa, tem Vila de Natal, o próprio Réveillon da cidade são 70, 80 mil pessoas, festival de boteco, festival gastronômico, uma série de investimentos privados acontecendo na vida noturna. Então aos poucos Blumenau tem retomado essa questão. Nós somos parceira do desenvolvimento, parceira do turismo. Vamos trocar um minuto de comunicação final para 2 perguntas rápidas. Primeira delas, confirmado só para Geraldo... o senhor tem 1 minuto de considerações finais, já com a pergunta do príncipe. Geraldo Alckmin confirmado sábado em Blumenau? Isso. O governador de São Paulo, né, estará conosco, enfim, a candidatura do PSDB, né, tem tido o apoio das lideranças nacionais, Alckmin conosco. E outra coisa, uma vez reeleito, completa mandato ou pode ser nome para a eleição estadual de 2018? Olha, esse é um tema que eu não perco 1 segundo da minha vida fazendo cogitação, conjectura, eu sou muito pé no chão, né? O meu compromisso é, de fato, né, ter a reeleição e cada vez mais ter aliança com Blumenau, trabalhar por Blumenau, né, como eu tenho feito até aqui. Muito grato, prefeito. E o Dene? Eu agradeço a todos, então, pela oportunidade, né, a esse quarteto, né, que nos entrevistou, sabatinou. Obrigado muito pela gentil oportunidade. Um abraço a gente amiga de Santa Catarina. Todos bem-vindos a Blumenau sempre, né, especialmente agora na ocasião da Oktoberfest, mas sempre que possível, prestigiem, visitem Blumenau.